Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Está gostoso esse lugar e eu tenho certeza que o Senhor está operando neste lugar. Se você abrir bem o teu coração, você vai sair daqui renovado. Você que não falava em língua estranha vai falar. Você que entrou triste vai sair alegre, crendo na tua vitória. Vamos orar para a serva do Senhor? Levante as tuas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua serva, a qual tu preparaste para essa noite. Paizinho, eu te peço, usa a vida dela mais do que tu já tens usado. Fala conosco o que nós estamos precisando ouvir, Jesus. Não o que nós queremos, porque tu sabes o que é o melhor para nós. Pai, usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãs. Aproveitando que as irmãs estão de pé, vamos então fazer novamente a leitura proposta por vocês nesta noite, que está em Jeremias capítulo 17. É uma grande alegria estar aqui, congregação Vale da Bênção, né? Glória a Deus, agradeço pelo convite, agradeço muito pela oportunidade, agradeço pela vida da irmã Heloísa, sua mãe, né? Agradeço pela vida da Bruna, rever a Bruna hoje aqui, pela vida da minha amiga Bianca, né? Os nossos esposos estão lá na Iboge, eu convidei ela e ela prontamente decidiu vir comigo junto com a Sofia, nossa pequena Sofia. É uma grande satisfação e alegria de estarmos aqui com vocês. Esse lugar maravilhoso, abençoado, de pessoas cheias do Espírito Santo, desejosas de receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. Continue nesse clima de espiritual, com o coração aberto, porque o Senhor vai continuar fazendo aquilo que Ele iniciou aqui neste lugar. E eu creio que muita coisa já foi feita pelo Espírito Santo aqui nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu trago também um abraço da minha pastora NL, tá bom? Esta igreja e a todas as irmãs. Que Deus abençoe. Jeremias capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu refúgio. Glória a Deus. As irmãs podem tomar seus assentos. O tema proposto, então, é Eu deixo-me ser curada, né? Um tema bastante propício para os dias em que nós vivemos. Nós vivemos em dias de muitos avanços tecnológicos, né? De informações aceleradas, de acesso às facilidades, mas nós também vivemos dias de uma sociedade doente, de uma sociedade enferma, cada vez mais enferma. Enferma no corpo, enferma na alma, emocionalmente e espiritualmente. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e vemos pessoas fortes, pessoas com um sorriso, pessoas guerreiras que vão à luta, que vão à batalha todos os dias e conquistam grandes coisas, mas nós não sabemos as batalhas que aquelas pessoas estão travando. São pessoas que muitas vezes carregam não só uma doença física, mas uma doença emocional profunda e até mesmo uma doença espiritual, porque nós vivemos dias em que as pessoas têm se afastado muito de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós adoecemos espiritualmente. É a doença espiritual. Então a nossa sociedade é tomada por esses três aspectos da enfermidade. E Jeremias, nos dias de Jeremias, o contexto dele também era de uma sociedade doente. Jeremias vai profetizar para Judá, para a sua nação. E Judá estava enferma espiritualmente, porque estava tomada pela idolatria. Estava tão enferma espiritualmente que ele teve que interceder pela sua nação, porque eles não tinham condições de enxergar o seu próprio pecado e a sua própria condição doentia. Então Jeremias é chamado, Jeremias que é o autor desse livro, escritor desse livro, ele é chamado por Deus ainda muito jovem para trazer uma mensagem pesada, uma mensagem de juízo para a sua nação.
E Jeremias, então, também como uma pessoa melancólica e frágil emocionalmente, ele enfrenta inúmeros conflitos emocionais. A gente olha para esse homem de Deus, olhamos para muitos homens da Bíblia e vemos que tiveram grandes chamados, grandes propósitos e ministérios, mas todos eles enfrentaram grandes dificuldades, grandes conflitos. Muitos enfrentaram doenças físicas, muitos enfrentaram doenças emocionais e muitos enfrentaram também embates espirituais. E Jeremias era conhecido como o profeta chorão, porque ele vivia muitos conflitos emocionais. Primeiro porque Jeremias se achava pequeno. Ele achava que era um grande ministério para alguém tão limitado como ele. Quando Deus chamou ele, ele disse: Senhor, mas eu sou tão pequeno. Era assim que Jeremias se olhava para si. Depois Jeremias, ele sofria também com o peso da mensagem que ele carregava para aquela nação. Uma mensagem de juízo. Jeremias também sofria com a resistência da nação. Uma nação com um coração endurecido, uma nação que não queria saber do Senhor, tomada pela idolatria, duvidava da mensagem que Jeremias havia trazido para eles, duvidava da mensagem que o Senhor estava enviando para eles. Então Jeremias enfrentava a resistência, mas também enfrentava a perseguição daquele povo. Jeremias também sofria com o peso do ministério. Deus ordenou a Jeremias que ele não casasse, que ele não tivesse filhos e que ele não participasse de celebrações. Esse era um grande peso que o seu ministério trazia para ele. E uma outra dor grande que Jeremias viveu. Ele viu o seu povo sendo levado para o cativeiro. Ele viu a sua nação sendo destruída. Ele viu o templo sendo destruído. Então Jeremias passou por vários sofrimentos. E às vezes nós olhamos para as pessoas enfermas, e as pessoas enfermas até olham para si com as suas debilidades e pensam que Deus não tem nada comigo, que Deus não pode fazer nada através de mim, que eu não posso servir para o reino porque eu sou fraca, porque eu sou debilitada, porque eu tenho algum tipo de enfermidade. Mas quando nós olhamos para Jeremias, para um homem de Deus como ele, com um chamado tão profundo, nós entendemos que o que o Senhor busca na verdade é um coração sincero, um coração disposto, um coração que esteja disponível a servir e atender o chamado do Senhor. Porque o êxito para aquilo que o Senhor tem para nós não está em nós. O êxito para aquilo que o Senhor tem para nós está no próprio Deus. No versículo 1, capítulo 1, versículo 19, depois que Deus chama Jeremias, ele diz assim: eles lutarão contra você, Jeremias, mas não conseguirão, serão derrotados, porque eu estou com você e eu vou livrá-lo. Aquilo que eu tenho para falar, Jeremias, através da tua vida, Jeremias, eu cuido de tudo. Virão contra ti, mas eu estarei contigo e eu vou livrar, Jeremias. Deus está dizendo: tu é pequeno, mas comigo tu é grande, Jeremias. Tu é frágil, mas vai que eu vou contigo, Jeremias. Glória a Deus. Jeremias, ele foi sim um grande homem de Deus, mas ele entendia que ele era dependente do Senhor. E é isso que o Senhor busca em nós, pessoas que dependam do Senhor, pessoas que entendem que dependem exclusivamente do Senhor. E quando nós falamos de cura, nós achamos que estamos fora do propósito do Senhor por causa das nossas enfermidades. Mas o Evangelho de Marcos vai dizer para nós de que o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Foi para os doentes que Jesus veio, porque são os enfermos que precisam do Senhor. Aqueles que estão sãos não precisam do Senhor, mas são os enfermos. Então são para nós, os debilitados, muitas vezes é que o Senhor veio. E o nosso adversário coloca em nossa mente de que nós não temos condições, porque ele quer nos paralisar o propósito que Deus tem conosco. E não é de interesse dele que nós sejamos curados. O nosso adversário quer nos ver enfermas, nos ver limitadas, para que a gente não siga no propósito que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. E apesar dessas adversidades e dos conflitos que Jeremias viveu no seu tempo, ele buscou confiar no Senhor. Em consonância com o que o versículo 7 que nós lemos diz que bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E confiando no Senhor, Jeremias se identifica com o seu povo.
E como intercessor do seu povo, ele se coloca no lugar do seu povo e ele intercede pelo seu povo. Aí ele vai relatar aqui no versículo 14 que nós lemos. Ele fala em nome do seu povo: cura-me, Senhor. Ele estava dizendo: cura-nos, Senhor, e nós seremos curados. Salva-nos, Senhor, e nós seremos sarados. Ele estava intercedendo pelo seu povo, pedindo pela cura do seu povo. E quando nós falamos de cura, nós estamos sugerindo que há uma doença, que há uma enfermidade. E a enfermidade, como nós falamos, pode ser de pelo menos 3 aspectos: no nosso corpo, no nosso coração ou espiritualmente. E a enfermidade de Judá era uma enfermidade espiritual. Eles estavam com o coração tão duro que essa agulha que foi falado hoje aqui não podia penetrar no seu coração. Isso fala no primeiro versículo que nós lemos. Precisava ser uma ponta de diamante para que penetrasse no coração de Judá, de tão endurecido que estava o seu coração. E as enfermidades, por vezes, elas nos trazem sofrimento, elas nos trazem privações, elas nos trazem limitações e por muitas vezes elas nos trazem aprisionamento. Aprisionamento das nossas perspectivas, dos nossos sonhos, da nossa visão, dos nossos passos, da direção que nós queremos tomar. E muitas vezes as enfermidades que tomam a nossa vida, elas aprisionam e trazem sofrimento não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor também, para a nossa casa, para a nossa família. Então a ideia do nosso adversário é que nós estejamos enfermos para que outros ao redor de nós também estejam enfermos. Porque ele sabe que se o Senhor curar os nossos corações, se nós sermos sarados, aqueles que estiverem ao nosso redor também serão saudáveis, serão sarados e curados pelo Senhor. Eu me recordo, eu tive bastante episódios de ansiedade, de depressão. E eu me recordo uma vez, meu esposo sempre guerreiro do meu lado, sempre junto comigo. E eu me lembro que uma vez eu tive um episódio de ansiedade sério, mais sério que eu tive, num momento que eu estava trabalhando e o meu esposo foi num local de atendimento hospitalar que eu estava sendo atendida. E quando ele chegou, ele me olhou com um olhar tão profundo que aquilo mexeu comigo, que eu entendi o quanto ele estava cansado, o quanto ele estava sofrendo junto comigo. Então as enfermidades, elas nos afligem, mas afligem aqueles que estão comigo também, conosco também. E Jeremias sofria com o seu povo. Jeremias sentia a dor do seu povo. Por isso ele intercedia ao Senhor para que o Senhor curasse o seu povo. E esse clamor de Jeremias em busca de cura, de salvação para a sua nação, nos ensina muito. E nós vamos aprender com poucas palavras que Jeremias fala aqui, o que nós podemos aprender nessas palavras, que nos ensina a respeito das enfermidades. Quando Jeremias fala, cura-me, Senhor, e serei curado, Jeremias está dando o primeiro passo para a cura. Que nós precisamos entender que o primeiro passo para nós caminharmos para a cura é nós reconhecermos e confessarmos que temos uma enfermidade, que temos uma doença e que nós precisamos de cura. Esse é o primeiro passo, porque Jeremias está dizendo assim: nós estamos doentes, Senhor. Nós estamos enfermos, Senhor, nós temos um problema, nós confessamos, nós temos uma dificuldade e nós precisamos de cura. Nós precisamos que essa situação seja mudada, confessando aquela dificuldade da nação, porque Judá tinha um coração muito duro e não tinha condições de confessar a sua dificuldade. Judá estava com o coração muito endurecido, não tinha condições de olhar para a sua condição e entender que precisava de cura. Por isso Jeremias clamava e intercedia pela sua nação. Mas o Senhor não atendeu Judá. O Senhor não curou Judá. Porque Judá era um povo independente, eles não queriam servir ao Senhor. Eles não confiavam no Senhor, eles confiavam naqueles que estavam ao seu redor, das nações que estavam ao seu redor, dos reinos que estavam ao seu redor. E Deus não tem um compromisso com aquele que não precisa de Salvador. Deus só tem compromisso com aquele que sabe que precisa de um Salvador, de um libertador. Então Judá não alcançou de Deus a misericórdia. E muitas vezes algumas doenças, algumas enfermidades, algumas dificuldades que nós temos causam dentro de nós uma certa
descrença, uma certa desesperança, um certo comodismo, nós nos acostumamos com a situação que nós estamos. Carregamos aquele fardo do sofrimento todos os dias e está tudo certo. E mais um dia e está tudo certo, que a gente até esquece que está doente, que a gente até esquece que tem uma enfermidade. Sabe quando o nosso corpo começa a dar um sinal que tem alguma coisa errada e a gente ignora? E a gente convive com aquela dor, e a gente convive com aquele desconforto, e a gente vai carregando aquilo todos os dias. Algumas doenças nos colocam nessa condição, numa condição de comodismo, mas o Senhor não quer que nós coloquemos nessa condição. O Senhor não quer que nós nos acostumemos e nos confortamos com a situação que nós estamos. O Senhor quer que nós reconheçamos que nós precisamos ser curados por Ele, para que Ele possa agir na nossa vida e trazer a cura que nós precisamos, seja no nosso corpo, seja na nossa alma, seja espiritualmente. O Senhor está disponível para nos curar. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10, conta para nós que Jesus estava numa sinagoga ensinando, e entra lá uma mulher tomada por um espírito de enfermidade. Essa mulher já estava encurvada há 18 anos. Há 18 anos, numa posição que ela não conseguia se endireitar de jeito algum, é o que a Bíblia diz. Não havia jeito para ela se endireitar. Ela estava ali prostrada sobre o seu próprio sofrimento, de modo que ela não viu Jesus, que ela não conseguia olhar para Jesus, encurvada totalmente. O que ela só conseguia ver eram os seus pés, o caminho pelo que ela trilhava. Ela não conseguia ver outra condição de vida, outra situação. Mas o Senhor Jesus viu aquela mulher. Ele viu a condição que ela estava. Jesus teve misericórdia dela e Jesus viu o sofrimento que ela enfrentava. E Jesus naquele dia mudou a vida daquela mulher, mudou a condição daquela mulher. E Ele disse para ela assim: mulher, tu estás livre. Tu não estás só curada, tu estás livre. Aí nós entendemos o quanto as dificuldades e as enfermidades nos aprisionam. Jesus estava dizendo: olha, mulher, eu estou tirando todas as correntes que até agora te aprisionaram. Isso teve que ser iniciativa do Senhor, porque ela não tinha condições de olhar nem para a sua própria situação. Mas o Senhor olhou para ela com um olhar de misericórdia. Ele estava dizendo: olhe, mulher, olhe para os lados, olhe para cima. Veja quanto motivo tu tens para glorificar ao Senhor. Agora tu podes olhar para cima, porque tu estás liberta, Senhor. Não só curada, mas estás liberta desse fardo que tu carrega. O Senhor te liberta nesta noite para que você possa olhar para cima, enxergar que o Senhor é maior, que o Senhor tem coisas maiores. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos com o clamor de Jeremias pela sua nação é de que nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência e que nós precisamos de ajuda. Lucas, no capítulo 18, versículo 35, diz que Jesus passava por Jericó e tinha um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Um cego à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele soube que Jesus estava passando, quando ele soube pelo andar da multidão, que ele pergunta o que estava acontecendo, e eles disseram que Jesus estava passando, ele soube que ali estava a solução do seu problema. Ele sabia que aquele momento era o seu momento, que aquele momento era o momento, a sua oportunidade. Ele não podia perder aquela oportunidade, porque ele sabia que por ele não tinha condições, ele era só um cego à beira do caminho. E aí ele grita com todas as suas forças e ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não enxergava, mas ele podia berrar e clamar pelo Senhor que passava pelo caminho, e ninguém podia impedi-lo, ninguém podia segurar aquele homem de alcançar aquilo que ele tanto queria naquele dia. E ele grita até que Jesus o vê. Ele grita até que Jesus o vê. Ele clama até que Jesus atende. Ele usa todas as suas forças para isso. E daí nós nos deparamos com uma pergunta muito interessante de Jesus: o que tu queres que eu te faça?
O Senhor olha para um cego à beira do caminho e pergunta: o que tu queres que eu te faça? O Senhor não sabia, claro que o Senhor sabia. Mas o Senhor estava perguntando para ele assim, ó: tu queres com uma esmola para continuar à beira do caminho e solucionar o momento, o teu problema paliativo? Ou tu quer enxergar? Ou tu quer ver? Ou tu queres a cura? Tu quer algo para o momento? Ou tu quer ser alcançado pela misericórdia? Qual que é a prioridade na tua vida? O que tu queres? E ele diz: Senhor, que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. Que eu torne a ver, Senhor. Porque um dia eu vi. Quando ele diz que eu torne a ver, ele diz assim: eu já vi um dia, Senhor. Mas em algum momento eu perdi a minha visão. E agora eu quero tornar a ver. E o Senhor está dizendo para nós o que você precisa. Diga para o Senhor o que você precisa que seja restaurado. O que você precisa tornar a ver. O que você perdeu no caminho que você precisa que o Senhor torne a dar para você. Senhor, que eu torne a sorrir, Senhor. Que eu torne a ter alegria, Senhor. Que eu torne a ter confiança, Senhor. Que eu torne a ter paz. Quem sabe você diga assim: Senhor, que eu torne a dormir, porque faz muito tempo que eu não tenho uma noite de sono. O que tu queres que o Senhor te faça? Senhor, que eu tenha a cura do meu corpo, mas que eu tenha a cura da minha alma também. O Senhor pergunta para você o que você quer que o Senhor faça para Ele. E eu digo para você: grite até que o Senhor te ouça. Clame até que o Senhor te veja. Porque o Senhor vai te ouvir e vai te atender. Eu lembro que quando eu estava numa situação difícil, muito depressiva, muito ansiosa, sem conseguir dormir, sem ter paz no meu coração, eu lembro que eu fui para o círculo de oração na minha igreja. Eu nunca tinha participado do círculo de oração. E eu falei para o meu esposo: vamos para o círculo de oração. E ele foi comigo. E eu sentava no último banco com ele, eu dobrava o meu joelho, eu ia o mais cedo que eu podia, porque eu queria participar daquele momento de oração. E eu lembro que eu clamava ao Senhor com todas as minhas forças. Eu clamava e chorava na presença do Senhor. E eu me lembro que um dia alguém passou por mim e falou assim: tá tudo bem contigo, irmã Graça? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Mas é porque ela ouvia o meu clamor, ouvia o meu choro. E eu continuei clamando ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero alegria no meu coração. Eu quero dormir, Senhor. Eu quero ter paz. Eu quero que o meu esposo tenha alegria dentro do lar. Senhor, eu não quero trazer sofrimento para a minha família. Eu quero que o Senhor restaure a minha saúde emocional, Senhor. E daí chegou um culto de domingo. Deus usou o nosso pastor e disse: irmã Graça, vem aqui na frente. A igreja vai orar pela irmã Graça nesta noite. E naquele dia Deus deu uma grande sabedoria para ele. E eu aprendi muito com aquela situação, porque nós muitas vezes não nos colocamos no lugar daqueles que sofrem. Muitas vezes nós oramos no momento dos pedidos, das necessidades, das enfermidades, mas é só por um protocolo. Mas nós não nos colocamos de fato no lugar daquelas pessoas que estão precisando de oração, que estão clamando por cura. E eu vim à frente, o meu pastor orou por mim. E eu só dizia assim: eu recebo todas essas palavras, Senhor. Eu estou aqui para receber o que o Senhor tem para mim, porque eu preciso, Senhor. Eu cheguei em casa naquela noite, eu comi, porque eu não conseguia comer. Eu dormi aquela noite inteira. E de lá para cá o Senhor tem cuidado da minha vida. De lá para cá eu tenho dependido exclusivamente do Senhor Jesus. Tenho confiado nele, de que eu já passei por vários maiores e que Ele não vai me deixar sozinha. Glória a Deus, aleluia. Terceira coisa que nós aprendemos com o clamor de Jeremias é que nós precisamos ter fé de que se o Senhor quiser, Ele pode nos curar. Apesar da dificuldade da nação, do contexto da nação, do seu coração endurecido, Jeremias tinha fé que se Deus quisesse, Deus podia curar o seu povo. Ele carregava com ele essa fé. E no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 5, versículo 12, nós vamos ver a história de um leproso. Jesus passava por algumas cidades e tinha ali um leproso. E quando ele viu Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor,
Se tu quiser, Senhor, eu posso ser purificado. Purifica-me, Senhor, se o Senhor quiser. Olha só, irmãs, qual era a condição, a pior condição de uma pessoa na época de Jesus, nos tempos de Jesus? Era a condição de um leproso. Mas ele estava dizendo assim: Senhor, se colocando debaixo da dependência do Senhor, reconhecendo a grandeza de Jesus. Ele estava dizendo assim: eu quero ser limpo, Senhor, mas ainda não é o mais importante para mim. Se o Senhor quiser, Senhor, me cura, senão quero ficar debaixo da dispensação da tua vontade na minha vida. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e pode me tornar limpo, Senhor. Nós aprendemos aqui que a cura, ainda que necessária, ela não é o mais importante em nós. A cura, ainda que mais necessária, nós vamos ver a nação de Judá, que era uma nação idólatra. E quando nós desejamos uma cura, uma solução de um problema acima do nosso Senhor Jesus, isso também é um tipo de idolatria. E nós temos que amar o nosso Senhor Jesus acima de todas as coisas. E nós aprendemos com esse leproso de que era importante para ele ficar purificado, mudaria toda a vida dele, toda a história dele tornar-se limpo. Mas ele dizia: Senhor, se tu queres, porque Senhor, tu és mais importante. Para mim não é a cura, Senhor, o desejo por ti é mais importante, Senhor, do que a cura. E quando ele fez isso, ele foi curado. O Senhor Jesus disse para ele: seja limpo, seja purificado, seja curado. E mudou a vida daquele leproso. Quando nós reconhecemos que Jesus é acima de qualquer uma das nossas necessidades, nós somos alcançados pelo Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Paulo com um espinho na carne, que ele fala daquele espinho na carne para o Senhor, ele diz assim, o Senhor diz assim para ele: Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes o Senhor usa o nosso sofrimento, Ele usa a nossa doença, a nossa enfermidade para moldar a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos trazer mais perto dEle, para uma profundidade de relacionamento. Quando é que nós oramos mais? É quando nós estamos passando por dificuldade. E daí, quando nós passamos por novas dificuldades, nós sabemos para onde ir. Mas esse momento de relacionamento tem que ser constante, não só no momento de dificuldade. Desejar Jesus, desejar estar com Ele, deve estar acima de qualquer uma das nossas enfermidades. E só quando nós entendermos que Ele é mais importante do que qualquer coisa, Ele diz para nós: você está curada. Seja curada, seja restaurada, seja purificada, seja alcançada pelo Senhor. Tenha a sua vida transformada, tenha a sua história modificada, a condição da sua vida, da sua casa modificada através da cura que o Senhor tem para você. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem que Jeremias trouxe para aquele povo não era uma mensagem apenas de juízo, mas era uma mensagem de esperança também. Uma mensagem de esperança para as demais nações. A partir do capítulo 31, nós vamos ver que Jeremias fala do estabelecimento de uma nova aliança. Uma nova aliança entre Deus e as nações. Essa aliança da qual você e eu fazemos parte. Essa aliança da qual você e eu fomos alcançados e fomos inseridos nela. Essa aliança cujo Jesus é o autor dela. Aquele que disse para nós irmos até Ele quando estivermos cansados e sobrecarregados e oprimidos. Aquele que disse que veio para curar as pessoas que necessitam. Aquele que veio para os enfermos. Aquele que disse que veio para tirar o cativo do cativeiro, para libertar os oprimidos. Nós fazemos parte dessa nova aliança. E o Senhor Jesus, que é o autor dessa aliança, Ele está aqui neste lugar para nos dar cura. Para dar cura para a nossa alma, para dar cura para o nosso coração, para dar cura para o nosso corpo. Ele só busca em nós um coração desejoso dEle. Ele só busca em nós um coração aberto para Ele. Um coração contrito.
Um coração que reconheça a necessidade do Senhor. Um coração sincero, um coração que diga assim: eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu vou te dizer o que eu preciso, Senhor. Eu quero confessar o que eu preciso, Senhor. Eu quero declarar o que eu preciso. Eu quero te contar, Senhor. Porque enquanto eu conto para ti, Senhor, eu me relaciono contigo. Enquanto eu conto para ti, Senhor, eu aprendo contigo. Enquanto eu conto para ti, o Senhor vai me tratando no processo. Porque às vezes o Senhor está nos tratando no processo. A cura não é o principal, é o processo que o Senhor está nos tratando. Está cuidando de nós. E não é a finalidade, não é a cura, é o processo. O Senhor está tratando. E quando o Senhor entender que o nosso coraçãozinho está preparado, o Senhor então desce com a sua cura e com o seu bálsamo. E assim como Judá, nós precisamos de cura para o nosso coração. Nós precisamos de cura para a nossa alma. Nós precisamos de cura para o nosso corpo. Mas nós precisamos também da salvação do Senhor. Nós precisamos ser alcançados por esse Cristo maravilhoso, que tem poder para curar qualquer situação e de que nada é impossível para Ele. Quando a gente chega num poço, irmãs, de desespero emocional, quem viveu isso sabe, parece que a vida não tem sentido, mas o Senhor Jesus vai lá e nos resgata com mão forte, nos traz para cima, nos devolve a esperança e mostra coisas para nós que nós achávamos que estava perdido. Jesus vai lá e cura o câncer, independente do estágio. Jesus arranca, Jesus tira. Jesus cura do espiritual também, arranca do pecado, limpa a alma, cura e sara para a glória do seu nome. Aleluia. E esse Jesus está aqui nesta noite. E eu gostaria de convidar vocês para se colocarem em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Orar por você. Não precisa sair do banco, irmãs. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E que você pensasse sinceramente, que você falasse com o Senhor nessa noite qual é a sua necessidade. Seja sincero, porque nada fica escondido do Senhor, Ele sabe de tudo. Talvez a tua necessidade é que o Senhor te capacite para perdoar. Uma das maiores dificuldades, o que tem mais causado doenças emocionais é a falta do perdão. Mas esse Jesus, dono dessa aliança, esse Jesus que sara, que cura, é o Jesus que te capacita para você perdoar esta noite. Para perdoar aquele que te machucou no corpo, te machucou na alma, feriu o teu emocional. Porque você foi perdoada por Jesus, eu fui perdoada por Jesus. E nós somos perdoados quando nós éramos ainda inimigos dele. Ele nos aceitou e nos perdoou. Entenda que se o Senhor Jesus nos perdoa, nós também temos que perdoar. Talvez seja esse o primeiro passo para a tua cura nesta noite. Talvez seja esse o primeiro passo, você reconhecer que foi perdoada pelo Senhor e que você pode ser capacitada por Ele para perdoar. Coloque a mão no seu coração. Pense naquilo que tem afligido a tua alma, que tem afligido o teu corpo. Aquilo talvez que para a medicina não tem mais solução, mas para o Senhor Jesus, que curou uma mulher encurvada por 18 anos, que curou um leproso, que curou um cego e tantas pessoas. Ele está aqui para te curar, para curar a tua vida, para restabelecer a tua saúde. Nós cremos, Senhor, no poder que é na tua palavra. Nós cremos no poder que é no teu nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que de ti saiu virtude, Senhor. Alcança cada uma dessas mulheres nesta noite, o mais profundo da sua alma, do seu coração. Salva, Senhor, e elas serão salvas. Cura no Senhor e nós seremos curados, Senhor. Tu és o dono da cura, Tu és a fonte da cura, Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor Jesus. Que a enfermidade fique para o lado de fora, que elas voltem glorificando o Teu santo nome. Que haja, Senhor, cura nos lares, em cada família que está sendo representada aqui, Senhor. Se tem alguém enfermo em casa,
casa, Senhor, seja alcançado por Ti. Se tem alguém que precisa de salvação em casa, que seja alcançado por Ti, Senhor. Visita, Senhor, aquela pessoa que está sendo representada por essa mulher aqui nesta noite, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Sara o corpo, sara a alma, sara espiritualmente, Senhor. Desce para cima, Senhor, com renovo, com mudança de condição, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus da glória. Susana, distribui aqueles sinos ali. Pega uns aqui para nós. Nós ainda de pé, nós vamos adorar o Senhor com louvor. Em gratidão, meus amados. Agradecendo a Deus. Se você não sabe, acompanha aí do ladinho. Agradecendo a Deus por este momento. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor fez uma obra grandiosa nesta noite. E que esta noite fique marcado para você. E esses coraçõezinhos aqui, meu amor, meus amados. Cadê o meu? Me empresta aqui. Ah, tá. Ó, isso daqui tem um grande significado. Pendura lá na tua casa, na porta do teu quarto, no guarda-roupa, aonde vocês quiserem. E a hora que vocês estiverem tristes, que vocês depararem com isso daqui, ó, vocês vão pensar: Jesus curou meu coração. Aleluia! Porque por isso foi jejuado, foi orado, foi consagrado. Ai, a presença de Deus está indo para dentro da casa de vocês. Aleluia! Nós somos gratos, irmãos, pelo fôlego da vida. Jesus ressuscitou mortos. E Ele está aqui, Ele está lá na tua casa, Ele está lá na rua, Ele está em qualquer lugar. Porque Ele vê a todos, Ele não está só dentro da igreja. Não pense que Ele está aqui dentro da igreja, mas Ele está com todo ser humano, esperando que o ser humano diga assim: vem, Senhor, vem, Jesus, sobre a minha vida. Entra no meu coração, para que haja uma transformação na minha vida, para que a tristeza bata de retirada, porque esta é a finalidade do nosso Deus, de Jesus que morreu ali. Ele não morreu simplesmente para ser conhecido mundialmente, mas Ele morreu, meus amados, pela tua alma, pela tua família, pelo teu filho, pelo drogado, pelo alcoólatra, pela prostituta. Ele morreu por todos nós. E nós estávamos perdidos. Não pensa que nós estamos aqui de mãos levantadas. Nós estamos aqui dentro da igreja protegidos. Não. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus, Ele orava por nós. Ele já orava antes dele ser crucificado. Antes de nós adorar a Deus, eu quero fazer uma pergunta. Se alguém quer entregar a sua vida para Cristo, para Jesus, convidar assim, ó, Jesus, entra na minha vida. Não precisa sair do teu lugar, mas se tu quiser fazer isso, levanta a tua mão aí. Vamos, meus amados. Todos nós vamos levantar as mãos e convidar. Vamos fazer essa oração a Jesus. Levanta as tuas mãos. Senhor Jesus, entra no nosso coração. Senhor, na nossa família, Jesus. Vai conosco, Pai, para casa. Senhor, fazendo obras grandiosas, Jesus. Entra no meu coração de uma forma especial, de uma forma diferente, meu Pai. Se eu já te aceitei um dia, Senhor, mas eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, ser reformada, reformulada, Senhor.
vida de outras pessoas, aleluia. Convide Jesus. Faz um convite a Jesus. Em silêncio, entra Jesus no meu coração, para que eu seja transformada. Para que eu seja transformada, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô, minhas irmãs, quem pegou o papelzinho, só para explicar que é onde está negrito, nós vamos cantar todo mundo junto com as irmãs aqui, tá bom? Hoje todos nós vamos ser cantoras, amém? Amém. Aleluia, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto ela vem ali, minhas amadas, sentem um pouquinho para vocês não se cansarem. Eu já quero fazer uns agradecimentos, daí nós já vamos louvar, e daí já dá um encerramento, né? A minha filha vai dar um encerramento. Eu quero agradecer a minha irmã, a minha sobrinha, a mãe da Bruninha, a sogra do meu filho, que vieram lá de São Francisco do Sul. Eles vieram nesta noite receber uma bênção. A irmã que veio ali de Araquari, a irmã Edith, a irmã Sara. Queremos agradecer a mãe da Zenaide, a todas as irmãs. Porque quando a gente se une para fazer um trabalho para... Eu quero agradecer em especial a irmã Mary. Que Deus dê em dobro para ela tudo que ela necessita. Tá? Porque ela é uma mulher. Irmã Mary, se coloca de pé, por favor. Glória a Deus. Essa é a irmã Mary. Ela tem milhares de problemas, né? Deus vai curar a enfermidade dela. Pode sentar, irmã Mary. Mas ela tem 1000 motivos para não servir a Deus, para não fazer a obra dele. Mas ela está aqui sempre fielmente, cuidando das crianças. Ela que fez esse trabalho lindo, maravilhoso. Nós não colocamos a mão em nada. Então, assim, irmãos, quando Deus quer honrar, Ele dá honra àquele que honra Ele, né? Eu agradeço a todas de coração, a tia do Fran, a tia Tuta, como nós chamamos, né? E agradecer ao nosso Deus, porque hoje nós tivemos uma grande vitória neste lugar, com a presença do nosso Deus. Creia que a presença do nosso Deus vai com vocês para casa. Nós vamos louvar agora em agradecimento a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Pode ficar de pé agora, irmã. Glória a Deus. Quem pediu pra Deus renovar? Quem pediu pra Deus curar? Se prepare. Quem pediu pra Deus restaurar? Quem pediu pra Deus
Nós já estamos encerrando, irmãs. Mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer que nós preparamos, né, um pequeno coquetel para nós. Então, ninguém vai embora, irmãs, por favor, tá bom? A gente já tá tudo preparado ali atrás, já tá bem organizadinho, vai ser bem rápido. Mas antes de nós finalizar, eu gostaria de entregar para as irmãs que foram convidadas nesta noite, né? Uma lembrancinha que foi preparada pela minha mãe, com muito carinho. Essa aqui é da irmã Grazi, tá? Que Deus abençoe e cuidado, tá? Ela abençoe. Amém. Essa aqui é da irmã Janiele, que Deus abençoe. Essa aqui é da irmã Val, que Deus abençoe, viu? E essa aqui da irmã Zélia, viu? Que Deus abençoe, tá bom? Amém? Então, irmãs, foi tudo feito manualmente. Eu já quero aproveitar esse momento para convidar as irmãs. Para quem tem disponibilidade, toda quarta-feira à tarde nós estamos aqui. A minha mãe é uma das professoras e ela nos ensina a fazer esses bordados aqui, ó, irmãs, ó. Nós estamos caminhando devagarzinho, irmãs. Né? Nós já aprendemos a fazer bonecas, né? Então, né, você está convidada, as aulas são gratuitas, toda quarta-feira à tarde, a partir das 2h30 nós estamos aqui nos reunindo ali atrás, só mulheres, irmãs, também. Amém? Vocês estão felizes com esse culto, irmãs? Amém. Podemos repetir de novo? Amém. Amém, então, eu gostaria de orar, fazer a oração final e neste momento também já apresentar o alimento que será servido ali. E agradecer a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele fez no nosso meio. Irmãs, uma coisa muito importante. Esse espaço aqui foi feito para vocês, viu, irmãs? Com muito carinho pela irmã Mary. Então, não saia sem bater uma foto, tá? E depois postar lá no Instagram e marcar nossa igreja, tá bom? Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por este culto, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Queremos te louvar por cada vida que veio, Senhor. E eu creio, Senhor, que nós vamos sair daqui curadas, Pai. Aleluia, avivadas pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Fica conosco, usa-nos, Senhor, como canal de bênção, Senhor, no meio da nossa família, Pai. Senhor, para juntar propósitos, Senhor, para declarar palavras de bênção sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu também apresento diante de Ti este lanche que vamos fazer ali. Abençoa, Senhor, que só venha nos fazer bem. Abençoa, Senhor, a cada irmã que vai se alimentar, Pai. Também eu te peço, volta conosco para casa, nos livra no caminho, Senhor, nos guarda de qualquer acidente, qualquer imprevisto. Aquelas, Senhor, que ainda vão pegar a BR nesta noite, vai com elas, Senhor. Pai, que nesta noite, Senhor, quando botarmos a nossa cabeça no travesseiro, podemos ver, Senhor, as maravilhas que o Senhor já operou no nosso ser, Senhor, no nosso coração, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Só uma coisa, irmãs, pode deixar
Esse papelzinho aí no banco mesmo, tá? Deus abençoe. Irmãs, eu gostaria de bater uma foto com todas as irmãs que participaram do culto. Então, se todos puderem vir aqui agora. Eu sei. Daí depois, irmãs, vamos aqui, tá bom? Pode vir, irmãs. Vem todo mundo aqui na frente para nós aparecer na foto. Pode vir, irmãs. Pode vir. Ah, não é mais fácil de ir lá pra cá, né? Fiquem em pé, então. Mas não. Ô, Francis. Pastor Francis. Pastor Francis. Pode vir aqui um momento, por favor. Pastor, ninguém comentou nada. Eu abençoo vocês. Vem, mãe. Depois você gravando junto. Vai, Maria, vai para nós. Deus te usar. Pois é. Sobe ali em cima do Afra. Daqui que eu vou bater uma marca. Tem que ser assim, ó. De cima pra baixo. Daqui mais. Não vai nada. Mesmo assim, ó. Faz uma panorâmica. Deixa eu descer aqui. Mas tu não vai Faz ser uma selfie. Depois eu faço uma selfie. Vem, Maria, vem. Vai, Maria, lá. Isso. Posso virar? Vai. Daqui, Maria, Vitória. Vem, Vitória. Primeiro mandamento. O que ela está cansada, meu amor?
Deixa eu aproveitar. Valeu você. Louca, prega também. Aí eu lembrei, eu moro aqui se não fosse Deus na nossa vida, ele não estaria aqui hoje, né? Tem pessoas que às vezes não olham pra gente. Meu Deus, mãe. Agora da Jane está assim, sentada para aprender. Vou tirar uma foto. Vou pedir para ela ter uma minha Você tirou uma foto de lá? Não.